Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o seu ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3, 17 a 19. Quem quer que fossem essas pessoas, o apóstolo concluiu que eles eram inimigos da cruz de Cristo. Ele não disse inimigos de Cristo, mas sim inimigos da cruz de Cristo. Ele estava falando dos judaizantes, a quem ele mencionou no início deste 3º capítulo de Filipenses. Os judaizantes eram judeus que tinham aceitado a Cristo como Messias, mas que também insistiam que todos os crentes, tanto judeus como gregos, tinham que guardar a lei. Como tal, a sua ênfase era sobre a lei, e não a cruz de Cristo. Lamentavelmente, o problema não morreu com os judaizantes. Na verdade, é um problema que aflige a igreja até a esta hora. Qualquer pessoa que propositadamente faz algo diferente da cruz de Cristo, objeto de sua fé, não importa quem essa pessoa possa ser, pode-se concluir que não seja outro senão o inimigo da cruz de Cristo. Toda a salvação está na cruz. Toda a vitória se encontra na cruz. Todo poder é encontrado na cruz. Toda glória vencedora é encontrada na cruz. Toda cura é encontrada na cruz. Toda vida é encontrada na cruz. Qualquer coisa e tudo que recebemos do Senhor, na verdade, vem exclusivamente de Cristo como a fonte e a cruz como meio, com o Espírito Santo dirigindo tudo o que é feito. Quão grande parte da igreja moderna deve se concluir em ser inimigas da cruz de Cristo? Eu tenho medo que quase todos os que se enquadram nessa categoria. Através do apóstolo, o Espírito Santo diz 4 coisas sobre esses pregadores e pessoas, que são: número 1, cujo fim é a destruição. Se a cruz de Cristo é rejeitada, ignorada ou dada uma posição secundária, em seguida a destruição é a única conclusão, na medida em que só a cruz de Cristo fica entre os homens e o inferno. Se rejeitarmos a cruz, temos ao mesmo tempo rejeitado a Cristo. Número 2, cujo Deus deles é o ventre. Refere-se ao fato de que eles estão preocupados com as coisas materiais e somente as coisas materiais. Número 3, cuja glória é a sua vergonha. Buscam as coisas materiais e Deus é intitulado como a sua vergonha. Número 4, que pensam nas coisas terrenas. Isto significa que eles não têm interesse algum nas coisas celestiais. Eles apenas usam o Senhor para o seu próprio ganho pessoal. Vamos dizer outra vez: se alguém rejeitar a cruz, eles têm ao mesmo tempo rejeitado a Cristo. Para pedir o devocional diário Palavra do Expositor dos Estados Unidos, ligue para 1-800-288-8350 ou do Reino Unido, ligue para 0808-234-4941. Demais países, liguem para 001-225-768-3500 ou peça seu devocional diário online na sunlifetv.com. Levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a rede Sun Life de televisão. Seja qual for a sua escolha, adquira hoje mesmo a sua Bíblia de Estudo do Expositor. Do Ministério Jimmy Swaggart, Bíblias ao alcance de todos para os militares que estão na ativa, atendentes dos primeiros socorros, incluindo os bombeiros, os oficiais da lei e os paramédicos que solicitam um exemplar do Novo Testamento no site biblesforoutreach.org. A versão King James com texto das Escrituras em preto e anotações do expositor em vermelho. É muito fácil.
Na parte de trás, tem mensagens que se aplicam especificamente a assuntos como desânimo, questões financeiras, perdão e salvação. Sua ajuda financeira cobre os custos para as despesas da compra desses Novos Testamentos no período das maratonas bíblicas. E você que está na ativa no serviço militar e gostaria de um exemplar gratuitamente do Novo Testamento, edição do Expositor, faça o seu pedido no biblesforourreach.org. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3:9. A grande verdade nos é dada aqui, pelo menos se nós entendemos o que o grande apóstolo está dizendo. Ele está dizendo que não eram os pecados que ele teve que render ao ganhar a Cristo, embora isso definitivamente foi feito, mas sim as suas próprias justiças pessoais. Cristo morreu não apenas para discorrer e abolir nossos pecados, mas também para discorrer e abolir as nossas justiças. A justiça que vem de Deus é oferecida ao pecador em Cristo e garantido por ele pela fé, ao contrário das obras. Deixe-me explicar. Um exemplo excelente do Antigo Testamento é o patriarca Jó. Ele tinha que descobrir a desvalorização de si mesmo, como afirmou antes que ele pudesse descobrir a plenitude de Cristo. Para que o primeiro pudesse ser alcançado, o último tinha que ser eliminado. O problema do homem, seja quem ele for, é que ele tenta fazer a sua própria justiça. Infelizmente, quando chegamos a Cristo, o esforço não para, na maior parte continua. É difícil para o homem não convertido admitir quem ele realmente é, um pecador sem valor. Porque ele faz algumas coisas boas ou não faz algumas coisas ruins, ele gosta de pensar em si mesmo como algo bom. A razão pela qual a maioria nunca vai vir a Cristo é que antes que se possa vir a Cristo, deve admitir que é um pecador inútil. Mas se ele não admitir que ele é um pecador inútil e vir a Cristo, uma perfeita e imaculada justiça encontrada somente em Cristo, e a nossa aceitação dele é oferecida a uma pessoa assim. Isto é chamado a justiça imputada, querendo dizer que foi imputada pelo Senhor para o pecador crente e feito tão livremente. Mas ainda assim o problema não cessa com os perdidos. Muitas vezes, depois de chegar a Cristo, e não sendo devidamente ensinado, o crente tenta mais uma vez estabelecer a sua própria justiça, fazendo certas coisas ou não fazendo certas coisas. Ele não terá mais sucesso do que o pecador descrente que, na tentativa de ser salvo por seus próprios meios e formas. Devido a uma falta de bom ensino, quase todos os cristãos atualmente estão tentando desenvolver a sua própria justiça. Muitos deles vão dizer à alma não salva que é impossível vir a Cristo a menos que o aceitarem plenamente, não de maneira alguma dependendo de suas próprias obras. Em seguida eles voltam e fazem a mesma coisa que eles disseram para o pecador não fazer. Eles vão tentar obter a vitória sobre o pecado pela lei, pela vontade própria e pelas obras de justiça e etc. No entanto, o apóstolo Paulo está dizendo: não importa a justiça que nós pensamos que temos, tudo o que nós pensamos que nós ganhamos por nossos próprios esforços nunca vai ser reconhecido por Deus. Aquilo que é reconhecido pelo Senhor é o que obtemos mediante a fé em Cristo. Isso se refere ao que Jesus fez na cruz e a nossa fé e confiança total e completa naquilo. E é só por isto, que é a fé de Cristo. Isso está sendo feito para obter a justiça que vem de Deus pela fé, que então dá ao Espírito Santo amplitude para trabalhar em nossas vidas e assim dar-nos a vitória sobre o pecado e todas as obras da carne. Neste versículo 9, é encontrada a razão na qual os crentes não podem obter vitória sobre o pecado. Eles estão tentando ganhar uma posição pela lei, que Deus nunca vai aceitar. E eles não pensam nisso como tal, mas é o que realmente está acontecendo. A única fé que o Senhor vai reconhecer é a fé em Cristo e o que Cristo fez na cruz. O resto é inaceitável. Para pedir o devocional diário Palavra do Expositor dos Estados Unidos, ligue para 1-800-288-8350 ou do Reino Unido, ligue para 0808-234-4941. Demais países, liguem para 001-225-768-3500 ou peça seu devocional diário online na sunlifetv.com.